Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer a revisão para a prova. Então, iniciaremos pelo conteúdo do Teorema de Tales, que foi o primeiro conteúdo que nós estudamos. O que o Teorema de Tales garante? Que a partir de um conjunto de retas paralelas, lembram? Então, nesse caso aqui, está representado por R, S, T e U, cortadas por duas transversais, formam segmentos proporcionais. Ou seja, o encontro das paralelas com as transversais formam segmentos proporcionais. O que isso significa? Que a razão entre esses segmentos, ou seja, a divisão entre as medidas desses segmentos, no caso AB sobre CD, tem que ser igual ou proporcional aos segmentos correspondentes na outra reta. Nesse caso aqui, a linha B' sobre C' D'. Observem que nós estamos sempre relacionando os segmentos correspondentes. Além disso, para formar a razão, ou seja, a divisão, a gente sempre está seguindo o sentido da transversal. Então, AB sobre CD, a linha B' sobre C' D', ok? Então, outro aspecto importante que nós vimos também, que o Teorema de Tales garante, que se a gente usa a medida total de um lado do segmento, a gente tem que usar do outro também. Ou seja, o que seria essa medida total? Seria a soma desses segmentos, ou seja, seria a medida total do segmento. Nesse caso aqui, que vai lá do início de A até o final de B, ou do início de C até o final de D. O que a gente viu também? Que nós temos sempre que relacionar os termos correspondentes, os segmentos correspondentes. Então, se eu vou usar o A desse lado, o A sobre a medida total, que é A mais B, do outro lado, a outra igualdade, a outra razão, a gente tem que usar os correspondentes a ele. Então, quem é o correspondente na outra reta? É o C, e embaixo a gente vai ter que usar a soma também, que vai ser, nesse caso, o segmento total, que é C mais D. Vamos ver um exemplo. Observem aqui, nós temos as retas paralelas R, S e T, certo? E as transversais U e V. Observem que, se nós temos a medida total de um lado, nesse caso aqui x mais 14, nós vamos ter que usar a medida total do outro lado também, que nesse caso aqui nós vamos considerar x mais 4. Por que x mais 4? Porque é a soma dos dois, então vai dar x mais 4. Agora nós vamos montar a proporção relacionando. Então, seguindo o sentido da transversal, nós vamos montar a primeira razão, que vai ser 4 sobre o x mais 4, que é a medida total. E do outro lado, 8 sobre x mais 14. Por quê? Porque não tem nenhum elemento aqui para que a gente pudesse calcular direto, certo? Então, fazendo a multiplicação dos meios, vai ficar 4 vezes x, depois mais 4 vezes 14, tem que ser igual a 8 vezes o x mais 8 vezes o 4. Nós vamos chegar, então, em 4x mais 56, igual a 8x mais 32. Então, chegamos numa equação do primeiro grau simples, resolvendo a equação, nós vamos determinar o valor de x. Então, o valor de x vale 6. Então, a medida desse segmento desconhecido vai ser 6. Então, a alternativa correta seria a letra A. Bom, outro tópico que nós estudamos se refere à semelhança de triângulos. O que a gente viu? Que nós não precisamos conhecer todos os elementos de dois triângulos para garantir a semelhança. A gente viu que basta identificar os casos de semelhança, a gente já garante que eles seriam semelhantes. Nosso foco aqui não é identificar se os triângulos são ou não são semelhantes. Nós vamos trabalhar a partir da ideia de triângulos semelhantes. Dado triângulos semelhantes, nós vamos utilizar a razão de proporcionalidade, ou seja, a mesma ideia de proporção que nós construímos ali no Tales. Só que agora nós estamos trabalhando com os lados e nós vamos usar os lados correspondentes. Para fazer o cálculo, a gente tem duas opções. Montar a proporção a partir dos lados correspondentes em cada triângulo ou relacionar e montar as razões a partir dos lados do próprio triângulo. Então, vamos ver um exemplo. Renata precisou medir a altura de uma árvore. Para isso, colocou um pedaço de cano enterrado no chão, formando um ângulo de 90 graus com o solo. Depois, mediu os comprimentos das sombras da árvore e do cano, obtendo as medidas indicadas na figura. Então, qual é a medida aproximada dessa altura? Bom, primeira coisa, nós vamos relacionar, então, que nós temos aqui a altura do cano. Quem seria o correspondente a ele no outro triângulo?
A altura da árvore. Observem que eles estão na mesma posição. Então, o correspondente a ele vai ser a altura da árvore. Quem é o correspondente à sombra? É a sombra da árvore, porque eles estão exatamente na mesma posição. Então, vamos relacionar. 1 sobre 4, nós vamos relacionar com x, então montar a razão. 1 sobre 4 sobre x igual a 0,6 sobre 3,4. Então, a gente diz que 1,4 está para x, assim como 0,6 está para 3,4. Calculando, então, fazendo a multiplicação dos meios, nós vamos ter x vezes 0,6 e 1,4 vezes 3,4. Isso vai dar x igual a 7,93. Bom, essa é a primeira possibilidade, relacionando sempre os lados correspondentes num triângulo com o outro triângulo. Outra possibilidade é a gente montar a razão a partir dos dados do lado do próprio triângulo, ou seja, 1,4 sobre o 6, ou seja, a altura do cano sobre a sombra do próprio cano, vai ser igual à razão entre a altura da árvore sobre o comprimento da sombra. Observem sempre, gente, o que é importante aqui é vocês relacionarem corretamente. Se vocês usaram em cima, na parte de cima da razão, a altura do cano, do outro lado vocês terão que usar a altura da árvore, porque nós estamos montando uma proporção. Então, nós temos que manter a ordem dos elementos para manter a proporção. Então, calculando, observem que a gente chegou exatamente na mesma resposta. Então, vocês podem escolher se vocês vão querer montar as razões a partir dos lados correspondentes, relacionando a medida de um triângulo e do outro, ou se vocês vão querer usar a razão entre as próprias medidas. Chegamos no mesmo lugar. Por quê? Porque garante a semelhança. Esses triângulos são proporcionais. Então, a gente pode estabelecer essas duas relações. Bom, nossa segunda parte da prova, então, se refere a radicais. Gente, nós vamos trabalhar as ideias bem básicas, as noções bem básicas de radicais. Primeira coisa, raízes exatas e não exatas. A gente tem que compreender que nós temos raízes exatas e não exatas. O primeiro caso, quando nós temos raízes exatas, nós estamos trabalhando com a ideia da operação inversa da potência. Ou seja, raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? Porque 12 ao quadrado é 144. Relembrando que o expoente do número se relaciona diretamente com o índice do radical. Então, 12 ao quadrado é 144. O que é o 144? É o radicando. Então, se nós extrairmos a raiz, nós vamos chegar no 12. Agora, raiz quarta de 81. É 3. Por quê? Porque 3 elevado à quarta potência é 81, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Então, o índice determina também o expoente da operação inversa, que é, nesse caso, a potência. Mas nem sempre nós teremos raízes exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 20. O que nós temos? Que ela é aproximadamente 4,47. Não existe nenhum número inteiro que elevado ao quadrado a gente chega exatamente em 20. A gente chega muito próximo a ele, porém, a gente não chega nele. O que nós podemos trabalhar? Com duas possibilidades. Trabalhando através da representação decimal, desse valor aproximado, ou por meio da decomposição. O que é a decomposição? Lembra que é a decomposição em fatores primos, aquele processo que vocês faziam com o MMC. Então, 20 dividido por 2, 10, 10 dividido por 2, 5, 5 dividido por 5, 1. Agora, nós vamos reescrever o 20 na forma decomposta dentro da raiz, observando que a gente sempre agrupa aqui os termos que a gente fez a divisão de acordo com o índice. Então, para poder fazer a simplificação. Então, quantas vezes o 2 apareceu? O 2 apareceu 2 vezes. Então, 2 na 2 a gente coloca dentro da raiz vezes o 5, que é o que sobrou. O que a gente vai poder simplificar? O expoente do 2 é igual ao índice da raiz. Então, a gente pode cortar, simplificar e ele vai sair para fora da raiz. Por que ele pode sair para fora da raiz? Porque quanto é que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2, a gente extraiu a raiz, então ele vai sair para fora da raiz. Então, raiz quadrada de 2, a gente pode escrever tanto como 4,47 como 2 raiz quadrada de 5. Se vocês fizerem essa conta na calculadora, vocês vão ver que vocês vão chegar aproximadamente em 4,47. Bom,
Vamos, então, ver um exemplo aqui de uma expressão envolvendo radicais. Essa questão aqui é bem importante para a prova, gente. Olha só. Aqui a gente tem vários radicais, um dentro do outro. Para nós iniciarmos a resolução, vocês vão sempre iniciar como se fosse do final para o início, ou seja, de fora para dentro, lá na última raiz, na menor raiz de todas. Então, primeira coisa, raiz de 9. Qual é a raiz de 9? Bom, raiz de 9, raiz quadrada de 9 é 3. Olha ali onde está o 3. Só que imediatamente ele já cai dentro de outro radical, que nós vamos ter que somar. 1 mais 3, 4. Então, virou raiz de 4. Qual é a raiz de 4? 2. E imediatamente já caiu dentro da outra raiz. 14 mais 2 vai dar 16. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então, 32 mais 4. Observem que agora a gente só tem um radical. Então, raiz quadrada de 36, 6. Resolvido o problema. Observem que a gente foi indo calculando parte por parte, indo do início, indo de fora para dentro, até conseguir chegar numa simplificação que tenha somente um radical, ok, gente? Então, a gente vai continuar a revisão no próximo vídeo.